De Roswell, que é o caso mais famoso de OVNI. E você diz que aconteceu e que caiu. Você já viu? Por que você acredita nisso? Como você sabe que isso foi real? Bem, por várias razões. Uma delas é que cientistas da nossa organização fizeram essa afirmação e a respaldaram. E havia material que supostamente foi recuperado. Posso afirmar que, ao examinar o material, ele é realmente muito incomum. Alguns cientistas o pesquisaram. Até hoje, ou melhor, há cerca de 3 anos, acho que finalmente chegamos ao ponto, há 3 ou 4 anos, em que conseguimos, em nível macro, juntar os 2 materiais que vimos nessa amostra. E até hoje não conseguimos replicar as propriedades físicas do material recuperado. E quando você pergunta aos melhores das empresas aeroespaciais, não sabemos para que isso serviria e ainda não conseguimos replicar. Bem, ok, isso é interessante. Mas quem pode dizer, bem, é possível que país após país... Por que agora tem essa capacidade? Ok, e há 50, 60 anos atrás? E você recebe um olhar fixo como se ninguém tivesse essa capacidade. Esta é a resposta. Comparo isso a abrir a tumba do Tutankhamon nos anos 20 e ver um Boeing 747 montado lá dentro. Não faz sentido. Na época, eles não tinham essa tecnologia. E o mesmo acontece com parte desse material. Em alguns casos, ainda não temos a tecnologia, mas aí está. Projetado. Alguém não está junto. Então me diga, o que aconteceu naquele dia? O que restou? Quanto desse material eram corpos? Sim, me conte o que aconteceu naquele dia. Então, segundo um relatório, eram 2, na verdade. Na verdade, houve 2 incidentes. Houve 2 acidentes, não apenas um. E um foi parcialmente recuperado. Havia espécimes biológicos, supostamente, e foram rapidamente levados para a base militar, para serem isolados. Não queriam que os moradores os tocassem ou pegassem. E claro, sabemos o que veio depois. Uma campanha dizendo, não, são só balões artísticos e coisas assim. Agora dizem que eram bonecos de teste de colisão que caíram. Interessante, pois não usávamos bonecos naquela época para esses testes. Sabe, só começamos a usar bonecos mais tarde. Então, esses espécimes foram examinados. Não sei para onde foram depois, nem o material. O rastro fica meio frio depois disso. Mais tarde, descobriu-se que havia outro instalação militar Wright-Patterson em Ohio, que também analisava material de veículos desconhecidos, acidentados de origem misteriosa. E sim, há documentação interessante por aí, se você souber onde procurar. Novamente, isso é totalmente desclassificado. Qualquer um pode acessar. Existe um site chamado Black Vault. O cara que administra tem uma biblioteca enorme de documentos liberados pela Lei de Acesso à Informação do ZEREIRUA. O governo, CIA, FBI, NSA, Departamento de Defesa e DIA divulgaram ao longo dos anos. E há uma mina de ouro desses documentos. Quando você lê, percebe que são documentos oficiais do governo para o diretor do FBI para a CIA, para o Conselho de Segurança Nacional. Isso é real, é legítimo. Não é o Luiz Elizondo dizendo isso. É o seu governo falando isso. E acho que o governo sempre mente para a gente. Então, claro. Sem dúvida, com certeza. Mas, sabe, um tenente-coronel em campo fazendo relatório. Eles não estão mentindo para você. Um político, talvez, ou alguém importante querendo se safar. Mas um tenente-coronel comum, da polícia militar, só relatando para o general. Se não está mentindo para você. É um relatório real, feito por alguém real, sobre algo que realmente aconteceu. Então, você pode ver alguma coisa? Imagino que tenha havido outros acidentes. Você chegou a ver essas provas com seus próprios olhos? As provas físicas mesmo? Sim. Fiz um briefing para um alto cargo do Departamento de Defesa em 2017 sobre o material. Eu mesmo segurei na mão. E outros indivíduos que trabalhavam para empresas aeroespaciais de ponta também o fizeram. Eles estão analisando isso de uma perspectiva de engenharia. E estão coçando a cabeça. Eles dizem, sabe, eu posso ver isso. Eu acredito. Mas não posso crer que esse material foi encontrado naquela época e circunstâncias. Não tínhamos capacidade de engenharia para esse material. Não é um material fabricado. É em camadas. Foi estudado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Também foi estudado por outras organizações. E, claro, esse é realmente o padrão ouro, não é? Quando você tem material para analisar e pode olhar e dizer sucintamente que é muito especial e requer um nível X de tecnologia para fabricar ou reproduzir. E, francamente, não existia quando foi encontrado, pelo menos não entre humanos. Parece haver um padrão nas aparições, locais de teste nuclear ou instalações nucleares e água. Por quê? Você tem razão.
Tecnologia nuclear. Não são só armas nucleares. É propulsão ou tecnologia nuclear. Vimos sobre nosso laboratório nacional, a instalação de Savannah River. Há relatos vindos do Laboratório Nacional de Oak Ridge. Mas pensando na Marinha, muitos conhecem os incidentes navais. O que é um grupo de ataque de porta-aviões nuclear? É nuclear. Às vezes, maior que todo o estado de Nova York, com um porta-aviões nuclear. Há outras embarcações, que podem ser nucleares, submarinos com energia nuclear e outras capacidades nucleares. Então, temos essa enorme presença nuclear. E sabemos que as duas coisas que você disse estão corretas. Parece haver uma relação entre o APS, água e tecnologia nuclear. Não sabemos o porquê disso. Mas pensando bem, o grupo de porta-aviões é nuclear. É uma enorme pegada nuclear. Estamos no meio do oceano. Por isso propusemos o plano Interloper para capturar um desses. E quando digo capturar um desses, explique o que é o Interloper. Isso é fascinante. É fascinante. Claro, sim. No Pentágono, notamos interesse em nossos ativos nucleares e água. A ideia era criar uma isca irresistível para atrair o APS. Pois sempre viam o APS nas missões do Roosevelt e Nimitz. Então decidimos trabalhar com o grupo Interagências. Vamos conversar com outros membros da comunidade de inteligência. E criar uma armadilha, colocando um grupo de ataque de porta-aviões nuclear numa área específica. Quando um FANI aparecer, acendemos as luzes. Ativamos todos os sensores para coletar dados, telemetria e outras informações sobre esses FANIs. Todo mundo gostou da ideia. Ela subiu, foi analisada e chegou ao Estado-Maior Conjunto. Tivemos muito apoio, mas no final, foi barrada por alguém num cargo muito alto. Há especulações sobre o motivo. Muitos acham que foi porque estávamos chegando perto demais de outro projeto de FANI do governo. Um projeto de longa data. E foi engavetado por um tempo. Temiam que nosso grupo estivesse se aproximando demais do deles. Não sei se isso é verdade. São só suposições de alguns membros da nossa equipe. Não sei se eu acredito nisso pessoalmente. Talvez fosse arriscado demais. Sempre há preocupação ao falar de UAPs no governo por ser controverso. Ninguém quer ser associado a UAPs no governo pelo fator ridículo e místico. Então há questões políticas que também estamos vendo. Mas você fala no livro sobre coisas como Collins Elite. Fale sobre Collins Elite. O que é isso? Sim. Collins Elite é um grupo, não diria fundamentalistas. Diria indivíduos religiosos radicais no governo, na segurança e inteligência. Aliás, eu sou religioso. Não estou criticando ninguém. Mas eles tinham problema moral com a gente estudando esse assunto. Acreditavam que contradizia sua teologia, que os UAPs eram demônios. Se estudou UAPs, ia contra a palavra de Deus. E, aliás, há alguns muito... Espera. Por quê? Porque somos os únicos seres inteligentes ou acham que são demônios? Não. Não sei por que pensavam assim. Tem gente que acredita que essas coisas são demoníacas. Minha resposta é, no fim, não posso dizer que não são. Não sei, mas acho que devemos descobrir. Nunca vi nas escrituras que demônios precisam de veículos. Acho que voltam às escrituras sobre enganar e desviar do caminho. De novo, não quero pregar aqui. Entendo a perspectiva deles. E, aliás, não os culpe por isso. Serei o primeiro a te dizer. Mas eu discordo disso. No mínimo, precisamos descobrir o que está acontecendo. Veja Galileu. Quando propôs que a Terra não era o centro do sistema solar, olhe o que fizeram com ele. Quase o mataram por isso. Até se recusaram a olhar pelo telescópio que ele fez para provar suas observações. No fim, isso não contradisse a religião de forma alguma. Na verdade, talvez tenha reforçado e mostrado a grandeza do universo. Há alguns anos, tive uma conversa na Itália com um acadêmico sênior do Vaticano sobre esse assunto. E ele me disse, é interessante você dizer isso porque, pelo menos na fé católica, até 1600, era herético dizer que não poderia haver vida em outro lugar, pois limitaria artificialmente o domínio da noção de Deus e sua onipotência. Acho que é mais uma interpretação moderna ver essas coisas como algum tipo de presença demoníaca. Eu não concordo com isso. E sabe, há alguns fundamentalistas religiosos no governo. Não me refiro apenas aos cristãos, certo? Fundamentalismo, por qualquer outro nome, ainda é fundamentalismo. Mas você está falando de... Porque eu nunca ouvi falar desse grupo. Falando de uma sociedade secreta que se organiza para atrapalhar as coisas.
E como você ficou sabendo desse grupo? Certo. Sim. Bem, a gente já enfrentava antes deles tentarem fechar o programa, né? A gente sabia quem eles eram, né? Não vou dizer os nomes, obviamente, mas eu sabia quem eram algumas dessas pessoas e eram muito religiosas. Eles ostentavam a religião deles. Todo mundo sabia disso. Há exemplos no Pentágono de pessoas devotas que tomam decisões baseadas na fé. Eu não concordo, mas também não os culpo necessariamente por isso. Sobre a Elite Collins, não quero parecer conspiratório, não sei se é formal. É assim que são chamados. Pode ser só um grupo solto de pessoas com ideias parecidas, que, por algum motivo, não gostam desse assunto ou influenciam decisões de segurança nacional pela fé. Não sei o suficiente sobre o grupo para afirmar com certeza. Mas existe uma forte aliança com alguns desses indivíduos. E se algo vai contra a visão deles, eles ficam bem vocais. Vamos falar de coisas mais estranhas que isso. O rancho Skinwalker. Tô no meu rancho agora e o Skinwalker não tá longe. E o pessoal da região é fascinado pelo Skinwalker porque é lenda indígena dos nativos americanos e também lendas, sabe, histórias passadas de geração em geração, contadas em volta da fogueira ou num papo sério de manhã. Qual é sua relação com o Skinwalker e o que pode nos dizer sobre isso? Bem, não tenho uma relação real com o Skinwalker. Quando entrei no programa, havia elementos focados no Skinwalker. Então, ocasionalmente, eu lia um relatório aqui e ali. Olha, há muita estranheza neste mundo. Acho que parte do problema é que chamamos de paranormal o que não explicamos, quando na verdade tudo é paranormal até se tornar normal. Este celular, há 50 anos, seria considerado paranormal. É apenas algo que ainda não temos explicação. Existem coisas estranhas neste mundo, não apenas OVNIs. Sabe, você tem razão. Os povos indígenas deste continente há muito relatam Skinwalkers e Wendigos. Eu moro aqui perto da nação Crow. E, sabe, se você os fizer falar francamente, eles dirão que há uma profundidade nisso. E há pessoas que também relatam ver e encontrar coisas estranhas. Sabe, pode ser um fenômeno natural, como o raio globular ou o fogo de San Telmo, que poderia ser, mas talvez seja outra coisa. Sabe, estamos sempre colocando limitações. Deixe-me dar um exemplo perfeito disso. Glenn, se eu puder divagar um pouco para enfatizar meu ponto, estudei microbiologia e imunologia. Alguns cientistas propõem que nossa espécie está aqui na forma moderna, Homo sapiens, entre 100 e 200 mil anos. Se for o caso, só há 2.000 anos, graças aos gregos, reconhecemos 2 tipos de vida neste planeta. E você era ou uma planta ou um animal. E isso meio que coloca os humanos como parte do reino animal? E foi só há 300 anos, apenas 300 anos atrás. Se olharmos um relógio de 24 horas, 200 mil anos atrás seria tipo 1 da manhã, né? Só nos últimos 40 segundos, antes da meia-noite, descobrimos outra forma de vida. E não é nem planta nem animal, é o mundo dos fungos. E a gente se dá tapinhas nas costas. Nesse relógio, só nos últimos 5 segundos descobrimos a vida dominante do planeta. Na verdade, se pegarmos toda a biomassa de plantas, animais e fungos e somarmos tudo, ainda não chega à verdadeira forma de vida alfa dominante do planeta, que esteve escondida o tempo todo. Na verdade, só quando tivemos a tecnologia para curvar vidro e olhar por um tubinho de metal, gritando bichinhos, bichinhos, descobrimos o mundo dos micro-organismos. E de fato, eles vivem dentro de você, vivem na superfície da estação espacial ISS, vivem a quilômetros sob o gelo do Ártico. E acabamos de descobrir a verdadeira forma de vida dominante neste planeta, sabe? Sempre aprendemos algo novo sobre nós e nosso lugar. E geralmente acertamos em uma coisa. No início costumamos estar errados em nossas suposições. E bem, será possível que essas coisas, as pessoas dizem impossível pela distância do espaço, nunca poderiam viajar pelos céus? Será que essas coisas são tão naturais à Terra quanto nós? Será que chegamos num ponto onde tecnologicamente começamos a interagir com eles? Será que do fundo do oceano? Quero dizer, todas essas são possibilidades. Então sempre tento encorajar as pessoas a manter todas as opções na mesa, até que não estejam mais. Pode me dizer a diferença entre AA e o SAP? AA. Depende de quem pergunta aí do dia. Pelo meu envolvimento, quando entrei, o contrato estava sob a OSAP. Pense num guarda-chuva grande. Havia um esforço menor, AAWSAP, OSAP. E houve um esforço que incluiu o Skinwalker Ranch. Depois, um esforço mais focado nas incursões militares de UAP. E esse era o meu foco. Esse é meu interesse nisso. OSAP também faziam parte do ATIP.
Alguns dirão que TIP é lido, mas se tornou um nome formal. Vê-se no memo de 2009 de Harry Reid ao vice-secretário de Defesa Lynn, falando de ATIP e PA. ATIP significa Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Outros documentos do Pentágono mostram que o ATIP foi formalizado depois. E, na verdade, você teve o subsecretário de Defesa para a Inteligência testemunhando perante o povo americano, dizendo que eles revisaram os arquivos do ATIP e Livro Azul, outro programa de OVNIs predecessor do OSAP e ATIP. Então, sabe, depende muito de quem você pergunta. Alguns dirão que o ATIP era parte do OSAP, outros dirão que não era. Eu posso dar minha visão, mas sei que muitos terão opiniões diferentes. E você era o diretor do ATIP. Eu era o funcionário de mais alto escalão. Tinha a minha equipe que respondia direto a mim. Mas é importante notar, Glenn, que trabalhei com pessoas de outras organizações e agências. Eles não se reportavam necessariamente a mim. Trabalhávamos juntos. Eu tinha minha equipe no Subsecretário de Defesa para a Inteligência. Eu era diretor do Programa Nacional e equipe de gestão especial. Nessa função, dirigi o ATIP como diretor daquelas pessoas. Havia outros colegas com quem trabalhei que não estavam sob meu comando. Trabalhávamos juntos, certo? Pode me contar como foi recrutado para isso? Eu trabalhava na diretoria de inteligência nacional e o trajeto era péssimo. Decidimos criar nossos filhos numa ilha na Baía de Chesapeake, longe de DC. Não queríamos que eles ficassem perto da agitação. Queríamos dar a eles uma vida mais normal. Meu trajeto às vezes era de 3 horas em cada direção, certo? Não era raro eu passar mais horas no carro que no trabalho. Então, o trajeto ficou insustentável para mim. Me ofereceram um cargo temporário para voltar ao Pentágono por um tempo e montar um programa para obter inteligência de nível nacional, informações, inteligência de defesa, informações, dados classificados e achar forma de levar aos policiais locais. Após 11/9, vimos que era um grande problema. Havia muita informação nacional, mas os policiais que precisavam não a recebiam. Meu trabalho era cooperar com DHS, DOD e outras agências para levar dados sigilosos a quem não tinha autorização. Era isso que eu fazia lá. Logo depois, algumas pessoas me procuraram. Vieram primeiro ao meu escritório, trocamos algumas palavras. Foram vagos sobre o trabalho. Só quando conheci o diretor do OSAP, Dr. James Lekatsky, o exemplo de cientista espacial. Provavelmente um dos maiores especialistas mundiais em aeroespacial e foguetes. Ele é humilde demais para se gabar, mas ele realmente não era, e provavelmente ainda é, um verdadeiro tesouro nacional. Lembro de conversar com ele no escritório dele, no Pentágono. No livro mencionei isso, mas ele pediu para eu tirar a localização. Fui vê-lo no escritório e ele foi direto ao ponto, me olhou e disse: "O que acha de OVNIs?" Então respondi com sinceridade. Eu disse: "Não acho." E ele: "Como assim? Você não acredita em OVNIs?" Eu disse: Não foi isso que perguntou. Perguntou o que eu penso deles. A resposta é: não penso neles. Tô ocupado demais caçando bandidos e fazendo meu trabalho." Ele disse: "Ok, justo. Mas me deu um aviso." Disse: "Não deixe seu viés analítico te cegar, porque você pode aprender coisas que vão desafiar suas noções preconcebidas e narrativas de o que as coisas são e deveriam ser mesmo." Achei isso muito peculiar, mas no final, ele estava absolutamente certo. Foi uma honra, de verdade. Conheci e trabalhei com pessoas incríveis. Nem sempre foi fácil. Tive 2 pastas terríveis no Pentágono. Estava à frente, brinco que tinha o HVD e os OVNIs, sabe? As 2 piores pastas possíveis. Uma já seria terrível no Pentágono. As 2. Suicídio profissional, entende? Mas não esqueça, os EUA têm o programa Arrow de OVNIs. Temos leis históricas recentes e mais por vir. Isso, o governo está levando a sério. Há leis para proteger denunciantes agora. O Congresso está sendo informado. Vamos olhar a realidade neste momento. Recalibramos nossos radares para, sei lá, procurar OVNIs. O que acontece? Vemos balões espiões chineses sobre o norte do Zuiderzeistenmeer, coletando dados. Certo? Enquanto isso, eu dizia, não há nada nos céus. Temos tudo sob controle. A cada relatório de OVNI ao Congresso, há mais questões sem resposta. Fale com os pilotos de caça. Em alguns casos, os OVNIs chegaram muito perto das aeronaves. Eles dividiram a formação de combate ao meio. Nossa, isso é um problema de segurança aérea. E isso é real. Isso é um problema. O Pentágono já disse que não pode explicar muitas dessas coisas. Algumas não têm explicação comum. Parecem manobrar com capacidades além do nosso arsenal. Isso é o seu governo dizendo, não sou eu falando isso. Eles disseram isso oficialmente.